Em tela 2. Fala pessoal, Bruno da Escola de Sites aqui e bem-vindos a mais um vídeo aqui que eu tô falando sobre tendências de web design para 2020. A gente tem um vídeo completo de 7 tendências que eu separei para esse ano de 2020. O link dele vai estar aqui na descrição, mas separando aqui já a segunda tendência, utilização de degradês. Então, bem interessante, dá só uma olhadinha nas dicas que eu dou aí para você e quem sabe você não implementa isso no seu site ou nos seus designs em geral também nesse ano. Dá uma olhada. Beleza, já puxando o gancho aqui, porque eu vi essa imagem daqui, vamos à nossa segunda tendência que eu vejo para 2020, que são o uso de degradês e sombras. Mas são degradês e sombras bem leves, quero enfatizar isso aqui, porque não é aquele efeito dos anos de 1990, que eram aqueles sites completamente horríveis aqui, cheio de cor, tudo bagunçado, você não consegue ler nada. Não estou falando desse tipo aqui de degradê. Aqui, essa referência do Behance que eu peguei, acho que ilustra muito bem isso. Olha só esses logotipos aqui, você pode ver que aqui começa com uma cor um pouco mais escura, e tipo um vermelho, e aí vai vindo aqui, passa para um meio tom de laranja e chega quase que no amarelo. Mesma coisa aqui, vai do verde para amarelo, rosa para o vermelho, enfim. Tem esse degradê bem sutil, mas que chama muita atenção, deixa bem legal. Outros exemplos importantíssimos, aqui o próprio site do Elementor, se você reparar o logotipo deles, vem aqui desse rosa para esse roxo, que é o tipo de gradiente, o tipo de degradê que está bastante na moda. Complementando aqui com essa sombra, pode ver que tem uma sombra bem sutil, bem suave, que já vou ensinar como que a gente edita e faz algo desse nível. Lembrando que esse degradê, normalmente aqui, estou pegando uma roda das cores, para melhorar aqui o embasamento teórico, normalmente você pega aqui cores análogas e faz um degradê de uma ponta aqui até a outra, não muito mais que isso. Então, se você pegou aqui, começou num verde, você vai terminar num azul e não chegar aqui num vermelho, por exemplo. Então, essa roda das cores é uma ferramenta bem legal para você visualizar melhor que tipos de gradientes você deve fazer. Isso aqui a gente explica com bem mais detalhes, tem um módulo bônus exclusivo lá no nosso curso só sobre teoria das cores, porque isso é importantíssimo quando você está criando um site, quando você está mexendo ali na identidade visual daquela marca. Então, isso aqui é bem importante, passando aqui bem rápido com vocês, só para vocês saberem que isso existe e é uma ótima ferramenta para te auxiliar nesse processo. Para a gente mexer nisso na prática no Elementor, novamente, muito fácil. Aqui eu estou com a página de vendas que a gente fez para o nosso curso de Elementor Pro. Um conteúdo que a gente ainda está terminando de gravar, está ficando sensacional, só sobre as funcionalidades da versão Pro do Elementor. Mas isso aqui que eu vou mostrar você consegue fazer sem problemas com a versão gratuita. Se você não está familiarizado, claro, dá uma olhadinha nos outros vídeos, mas se você já conhece o Elementor, você vai vir aqui em editar seção, por exemplo, ou poderia ser uma coluna, vai vir aqui em estilo, e o próprio Elementor já te dá a função de degradê aqui, de gradiente para os seus fundos. Normalmente a gente usa aqui o fundo clássico, que seria somente uma cor, mas se a gente habilitar essa função aqui de gradiente, ele nos dá uma segunda cor aqui para a gente mexer. Como eu falei, isso serve tanto para seção quanto para colunas, então fica muito fácil da gente mexer. E se você por acaso estranhou esse layout aqui, é a nova interface do Elementor com o Dark UI, então um modo noturno aí que eles implementaram que eu achei sensacional, mas talvez se você não atualizou para a última versão, você esteja achando isso aqui um pouquinho estranho. Se você ainda não viu isso aqui, vai lá, atualiza seu plugin que você vai ter essa interface aqui também. Para a gente mudar essas cores, bastaria a gente clicar aqui e ir selecionando a cor que a gente deseja. Outra opção também, em vez da gente fazer isso manualmente, a gente poderia também copiar o hexadecimal dessa cor, usando aqui, por exemplo, o Adobe Color ou outra ferramenta, simplesmente colar aqui e teríamos o nosso degradê. A gente pode, inclusive, mexer aqui em algumas configurações, então, posicionamento das cores, se é tipo linear ou radial, e também a angulação aqui que a gente deseja. Então, a gente pode girar esse degradê aqui de uma forma muito fácil. Já para a sombra, vai ser um procedimento bem parecido. Eu vou usar esse nosso menu aqui como exemplo, que eu acho que vai ficar mais fácil de ilustrar, mas eu costumo também usar bastante aqui, adicionando sombras em colunas. Tem alguns tutoriais, inclusive, que eu mostro isso, mas vamos ver como é que ficaria aqui nesse menu, por exemplo. A gente precisaria vir aqui em editar a nossa seção, vou clicar aqui em estilo, e aí fica um pouquinho escondido, mas está aqui em borda. Quando a gente clica aqui em borda, ele aparece essa opção de sombra de bloco. A gente vai precisar clicar nessa caretinha, e aí ele já adicionou aqui uma sombra para a gente. A gente precisa mudar aqui se a gente vai querer uma orientação horizontal ou não. Nesse caso, eu vou só mexer aqui na vertical para essa sombra ficar aqui para baixo. Ela não apareceu porque essa seção está em cima dela. A gente precisaria vir aqui em avançado e adicionar um z-index aqui de 1 ou mais. Prontinho, apareceu essa nossa sombra. Mas o que eu falei logo no início são sombras bem suaves. Então, minha recomendação é sempre vir aqui em cor
e diminuir aqui a transparência, algo bem suave mesmo, que mostra que existe uma sombra, mas ela não é o foco dessa sessão. É só para ela dar um certo volume, uma certa materialização, como se esse elemento existisse realmente na realidade. Quem começou trazendo esses conceitos, pelo que eu saiba, foi a Google, em que eles fizeram um estudo gigantesco sobre como que os materiais das nossas telas se comportariam se eles existissem de fato. Então a Google fez todo esse estudo que se chama Material Design, ou design de materiais. Você pode acessar esse estudo em material.io/design. Vou deixar o link na descrição também. E se você trabalha com isso, é realmente um documento bem legal de você dar uma olhada, porque eles investiram aí muitos e muitos dólares para o pessoal pensar aqui, trazer ideias novas de como criar boas interfaces lá para o seu usuário. Então, dá uma olhadinha nesse material e vamos para a terceira e próxima tendência. É isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma forma. Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa dúvidas, sugestões, comentários e também quais tendências aí que você está vendo para o ano de 2020. Deixa tudo aí embaixo e eu te vejo no próximo vídeo.